um pai, que tinha um irmão, era um filho que tinha uma boa cama, que tinha pão de cada dia, que vivia na abundância, irmãos. Mas mesmo assim ele achava que ele não era feliz naquele lugar. Ele achava que a felicidade dele estava no mundo aí fora. Como muitos irmãos dentro da igreja acham que dentro da igreja eles não estão felizes na casa do Senhor. Não é verdade, irmãos? Muitos querem sair da casa do Pai, achando que a felicidade está aí nesse mundo de meu Deus, está aí fora. Mas não, irmãos. Ele achava que a felicidade dele estava lá fora, né? E o que ele fez? O pai deu a parte dele da fazenda, deu a parte dele. Aí ele pegou a parte dele e foi embora para uma cidade distante, uma cidade longínqua. Aqui foi o erro desse filho, irmãos. Foi se distanciar da casa do pai. A mesma coisa o irmão que quer sair da casa do Senhor, é se distanciar da casa do pai. Aleluia. Então ele foi viver nessa terra longínqua. Então quando ele chegou nessa cidade, irmãos, chegou com toda a sua herança. Quando ele chegou nessa cidade, ele começou a se prostituir, começou a levar uma vida de bebedeira, uma vida de orgia naquele lugar, e ele achava que aquilo era felicidade para ele. Então, irmãos, tome cuidado, você que pensa em sair da casa do Senhor, achando que o mundo aí fora traz felicidade para você, você está muito enganado, irmãos. Tome cuidado, porque o inimigo está aí fora, ele não está querendo os que estão lá fora, ele está querendo os que estão aqui dentro da casa do Senhor. Ele está lá fora com a bandeja cheia de manjares para te oferecer lá, irmãos, porque ele não está lá fora com o garfo dele nas mãos, ele não está lá com o chifre e nem com o rabo dele te esperando, porque se você vê isso, você não vai querer sair da casa do Senhor. Mas não, ele está com uma bandeja cheia de manjares para te oferecer lá fora, achando que a felicidade está lá fora, irmãos. Mas tome cuidado, porque a felicidade ela está na casa do Senhor. Aquele irmão que está na portaria, é verdade? Muitas das vezes aquele irmão fica se questionando: poxa, eu tenho que ir para a casa do Senhor todos os dias, ficar naquela portaria. O irmão que vem para a igreja e fica no som. Aquela irmã que vem para louvar a Deus na casa do Senhor. Todo dia eu tenho que ir para a igreja. Todo dia eu tenho que tomar conta daquele som. Todo dia eu tenho que estar louvando. Você acha que isso não é felicidade, irmãos? Quantos gostariam de estar aqui nesse lugar, irmãos, fazendo isso? Mas muitos não podem. Por quê? Porque muitos estão encarcerados. Muitos estão no leito de hospital. Muitos já partiram daqui dessa terra, irmãos. Aleluia. Você acha que isso não é felicidade? É felicidade, sabe por quê? Enquanto você está na porta, na portaria da igreja, Deus está te dando livramento. Aleluia. Enquanto você está dando conta do som, Deus está visitando a tua casa. Enquanto você está louvando, Deus está providenciando o pão de cada dia, irmãos. Aleluia. Então, isso não é felicidade, isso é felicidade sim, para mim e para você, irmãos. Né? Então ele achava que ele não era feliz na casa do pai, um filho que tinha tudo, um filho que vivia bem, né? Tinha uma boa cama, mas ele achava que ele era infeliz. Ele era feliz na casa do pai inconscientemente, irmãos, né? Ele era inconsciente, mas ele era feliz na casa do pai. Mas não, ele resolveu pegar a herança dele e foi para uma terra longínqua. E lá ele começou a levar uma vida de orgia, uma vida de prostituição, uma vida de bebedeira. Mas ele não imaginava, irmãos, o que estava a vir pela frente. Porque nós não podemos prever o futuro, irmãos. E sim aquele que está lá em cima. Ele sabe de tudo. Até o teu pensamento, até que tu vai falar, ele já sabe o que, é que você vai falar. Aleluia. Então ele não poderia prever o futuro, né? Porque quando ele estava nessa terra, irmãos, aí veio uma grande fome naquele lugar. Então você acha que se ele pudesse prever o futuro, você acha que ele iria sair da casa do pai? Não ia, porque ele não queria passar por tudo aquilo que ele passou, né? Então ele saiu, foi para uma terra longínqua, fez aquela prostituição, aquela bebedeira, gastou todo o seu dinheiro. E nessas horas, irmão, é que aparecem os falsos amigos, né? Ele achava que ele tinha amigos, né? Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Mas depois que ele perdeu tudo, todos se afastaram. Assim acontece nos dias de hoje, irmãos. Quando você pensa que você tem amigos, os teus amigos, eles só querem quando você está na bonância. Não é verdade?
Mas quando você cai num leito, quando você precisa de um amigo para lhe comprar um remédio, pergunta se você tem amigos, irmão. É nessas horas que a gente reconhece que a gente tem amigos ou não tem. Não é verdade? Foi quando se alastrou uma grande fome naquele lugar. Então esse filho, ele começou a passar necessidades, ele começou a passar fome, ele começou a pedir, mas ninguém lhe dava nada naquele lugar. Então ele chegou com um certo homem. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Ele chegou com um certo cidadão. E o que foi que esse cidadão fez, irmãos? Ele mandou ele apacentar porcos. Para os judeus, irmãos, porcos era um animal imundo, era um animal impuro. E ele, sendo judeu, ele foi apacentar porcos. Então, quando ele estava naquele lugar apacentando porcos, quando ele estava lá preparando as bolotas dos porcos, ali ele estava sentindo tanta fome, irmãos, que ele sentiu a necessidade de comer as bolotas do porco. Ele passou pela cabeça dele de querer comer aquelas bolotas, de tanta fome que ele estava sentindo. Então foi ali que ele caiu em si, irmãos. Ali ele era infeliz, mas ele era consciente ali, do que ele fez, do que ele estava passando. Ele era infeliz, mas ele estava caindo em sã consciência do que ele tinha feito. Então, o que foi que ele fez, irmãos? Ele ficou pensando: poxa, os funcionários do meu pai, os trabalhadores do meu pai, vivem melhor e comem melhor do que eu aqui nesse lugar, cuidando de porcos. E o que foi que ele fez, irmãos? Ele começou a planejar a volta dele para a casa do pai. Ele começou a ensaiar uma volta para a casa do pai. É o que fala aqui. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Aqui ele caiu em si do que ele estava passando. Foi quando ele começou a ensaiar: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Aqui, irmãos, ele ensaiou uma volta para a casa do pai. Ele estava ensaiando o que era que ele ia falar para o pai dele quando ele retornasse para a casa do pai. Ele já não queria voltar nem como filho, ele já queria voltar como um dos empregados, mas ele só queria que o pai aceitasse ele de volta. Irmãos, o Senhor, isso, irmãos, ele acontece muito com aquele filho que nasce no Evangelho, que cresce no Evangelho. Não só com filhos, irmãos, que nascem e crescem no Evangelho, com irmãos aqui, com o irmão da igreja mesmo, que sai da casa do Senhor, que querem viver esse mundo de perdição aí fora, que acham que a felicidade está lá fora. Mas é quanto que eles se enganam, irmãos. O Senhor, Ele está. Você pode ir, você pode fazer o que você quiser lá fora, como você pensa que a felicidade está lá fora. Mas o Senhor, Ele está aqui de braços abertos te esperando. Assim como esse pai, ele sabia que o filho ia voltar. Um dia o filho ia voltar. Ele tinha certeza disso. No entanto, que todos os dias, irmão, esse pai, ele ficava na porta, ele ficava ali na varanda da sua casa todos os dias, olhando para aquele caminho, olhando para aquela rua, para ver se ali estava seu filho. Foi quando o filho teve a atitude, irmãos, ele teve a atitude de retornar para a casa do pai. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Ele teve a atitude, ele se levantou, teve a atitude de retornar para a casa do pai. Não, eu vou retornar para a casa do meu pai, porque lá eu tinha uma vida boa, lá eu tinha meu pão de cada dia, lá eu tinha minha cama para me deitar, irmãos. Então ele retornou para a casa do pai, irmãos. Quando ele estava a caminho da casa do pai, o pai lhe avistou de longe. Então o pai nem esperou ele chegar na casa.
O pai desceu e foi em direção ao seu filho. O pai o abraçou, o pai o beijou. O pai chamou os servos, traz a melhor. O pai ele tinha tanta certeza que o seu filho ia voltar, que já tinha uma melhor roupa separada, já tinha sandália nova para os seus pés, já tinha um anel para o seu Aleluia! Foi quando já tinha o melhor bezerro cevado preparado lá, irmãos. Aleluia! O pai já sabia. É assim Deus comigo e com você, irmãos. Ele sabe. Você vai querer dar uma fugidinha lá fora? Pode ir. Mas quando você cair em si e ver que a felicidade não está lá fora, que a felicidade está na casa do Pai, Ele está aqui de braços abertos te esperando. Aleluia! Ele está de braços abertos. Você pode retornar para a casa do Pai. Aleluia. Então aqui esse filho retornou para a casa do pai. E o pai, em momento algum, irmão, o pai questionou o filho. Em momento algum o pai perguntou: você retornou para casa? Você perdeu tudo que você tinha? Não, irmãos. Ele perdoou seu filho sem questionar nada, sem perguntar nada do que ele tinha feito. É assim o Senhor, irmãos. Ele está aqui de braços abertos para lhe aceitar de volta. O Senhor ele não quer saber o que foi que você fez de errado lá fora, né? Como você viveu a vida errada lá fora. O Senhor ele não quer saber disso. Ele está de braços abertos aqui te esperando. Ele já perdoou todos os nossos pecados quando ele morreu lá na cruz, irmãos. Então ele está aqui. Não tenha vergonha de voltar para a casa do Senhor. Não tenha vergonha de se reconciliar com o Senhor, irmãos. Isso não é vergonha. Isso é a atitude que você está tendo de se levantar e voltar para a casa do Senhor. Porque Glória a felicidade está na casa do Pai, irmãos. Amém? Então, o que foi que esse pai fez, irmãos? Mandou buscar a melhor roupa, mandou buscar sandálias novas, mandou colocar um anel no seu dedo, irmãos. Né? Então, o que foi ele nem e o filho, irmãos, quando o filho começou a falar: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai nem esperou o filho terminar de falar. Ele nem esperou. Não, você é o meu filho. Não vou te receber como um dos meus empregados, você é o meu filho. É assim Deus, irmãos. Aleluia. Nós somos filhos do Pai. Ele está aqui de braços abertos para nos receber.